E aí galera, beleza? Então, se você já estiver com o Spotify no celular, é só clicar no primeiro link da descrição aí que vai te levar direto lá pro podcast. Assim, você fica ali pra deixar a tela do celular desligada ou mexer em outro aplicativo enquanto tu ouve. Valeu aí, mano. Até o próximo episódio. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Valeu. Fala galera do podcast, tranquilo? Eu sou o Cristiano, estou aqui novamente com a Bianca. Oi pessoal, meu nome é Bianca e hoje a gente tem um novo integrante do podcast, que é o Daniel. Dá um alô, Daniel. E aí, gente, sou o Daniel. E é isso. Hoje o nosso entrevistado é o professor de biologia da nossa escola do SESI da Tijuca. E hoje a gente vai falar sobre educação sexual. Sim, então vamos partir para as perguntas. Bianca? Então, professor, primeiro a gente queria que você falasse um pouco sobre você. Como você decidiu fazer essa faculdade, depois como você decidiu, chegou à conclusão de que você é professor, como é que foi isso? Galera, boa tarde, né? Professor Luiz Henrique falando. Eu sempre quis ser professor, né? Eu sempre gostei da convivência em sala de aula, sempre tive como objetivo ser professor, né? Quando eu era pequeno, me encantava o universo dos seres vivos, né? Aquela época eu tinha o desejo de ser microbiologista, né? Era o meu grande objetivo. Desde pequenininho eu sempre tive essa vertente aí de escolha profissional. E assim foi acontecendo, né? Até minha entrada na graduação, né? Ali com 16 para 17 anos. E aí eu comecei a cursar a graduação de biologia, né? De ciências biológicas, na verdade, né? Eu fiz a licenciatura e bacharelado. E ao final da graduação eu acabei optando por outra área, né? A microbiologia faz parte das análises clínicas, né? Que é uma das grandes áreas de conhecimento das ciências biológicas, e eu acabei migrando para as análises clínicas geral. Depois eu fiz especializações de imunematologia e hemoterapia, e aí eu fui trabalhar com a parte de pesquisa, laboratório, onde eu desenvolvi mestrado em genética, oncogenética, na verdade, né? E hoje, né, no atual momento da minha carreira, eu trabalho com a biotecnologia, na verdade, né? Eu trabalho com a inserção tecnológica dentro das áreas de ciências biológicas. Nossa, que currículo vasto. Vai melhorar. O senhor acha que hoje temos acesso à educação sexual efetiva no Brasil? Essa é uma pergunta que apresenta contextos diferenciados. Por quê? Porque a educação em si ela tem características diferenciadas, né, a partir das extensões geográficas do nosso país. Infelizmente, o acesso à educação não é uniforme. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o jovem aqui do SESI da Tijuca, aluno do SESI da Tijuca, ele tem uma formação e um acesso à informação diferenciado em relação ao jovem lá de Roraima, por exemplo, né? Uhum. Então, um país com dimensões continentais como o nosso, ele apresenta esse viés, né, de uma heterogeneia muito grande de acesso à informação. Então, o jovem hoje ele tem mais acesso à educação sexual, né? Mas esse acesso precisa ser melhorado, né? E a gente precisa buscar uma homogeneidade, uma igualdade nesse acesso, né? A gente ainda encontra muita desigualdade no contexto de educação sexual, né? Existem alguns tabus sociais que impedem também um discernimento melhor e maior em relação à temática, né? Já melhorou, né? Mas acho que esse acesso precisa ser trabalhado, né? E como a estratégia utilizada para que se tenha acesso à educação sexual, ela também precisa ser revista,
né? Então a gente precisa saber exatamente em que faixa etária isso vai ser abordado. São critérios que a gente precisa detalhar melhor para poder abordar essas questões. Sim. Professor, o senhor acha que a partir de qual idade a educação sexual ela deveria ser ensinada nas escolas? Essa é uma discussão bastante pertinente também, que corrobora com a minha fala anterior, né? Eu não sou favorável à discussão sobre educação sexual antes do 8º ano do ensino fundamental. Eu entendo que as fases do desenvolvimento da criança, elas precisam ser respeitadas, né? Eu, particularmente, eu tenho filhos, né? Eu tenho um bebê e tenho uma filha de 5 anos, e eu não gostaria que com 11 anos a minha filha estivesse discutindo sobre educação sexual na escola, né? Ainda que pareça uma visão conservadora, né? Eu parto do princípio que tudo tem um tempo, né? E eu não vejo maturidade na minha filha para lidar com essas questões nessa faixa etária. Então, como a educação sexual faz parte do contexto do ensino das ciências, né, eu identifico que existe, né, toda uma metodologia e toda uma necessidade de aprendizado anterior, né, à discussão propriamente dita da educação sexual. Então, na minha concepção, eu acredito que a melhor fase para se iniciar esse tipo de discussão seja a partir dos 13 anos de idade. Foi quando eu estava falando para os meninos antes da gente começar, que foi quando eu tive minha primeira aula de educação sexual, e foi muito efetivo para todo mundo que estava na aula. Então, acho que é uma boa idade mesmo. Eu queria perguntar se você acha que aqui no Brasil, o brasileiro tem uma tendência a ter um preconceito com a educação sexual, a ter uma resistência que isso seja ensinado na escola. Eu vejo muita gente falando que isso é uma coisa que tem que ser ensinada em casa. Só que, às vezes, em casa não é falado. Então, você acha que existe um preconceito, uma barreira? Então, Bianca, esse preconceito, essa barreira, ele existe não só com a questão da educação sexual, né? Uhum. Infelizmente, a sociedade brasileira hoje, ela está extremista, né? Quer seja na parte política, quer seja na discussão social, quer seja nos critérios da educação. Então, a gente está muito extremista, né? E isso é muito ruim. O tabu, o preconceito, é claro que ele existe. E o processo de aprendizagem de uma criança, ele envolve a escola, o aluno e a família, né? Então, quando a família, por N fatores, falta de formação, falta de conhecimento, dificuldade de acesso, enfim, tabus sociais, tabus religiosos, em todos esses contextos implicam, às vezes, numa dificuldade de acesso à informação, né? Então, esse preconceito, na verdade, ele é um fator de dificuldade, né? Ele se configura como uma barreira efetiva para o acesso à educação sexual, né? Mas acho que esse assunto ele precisa ser discutido com a sociedade. Nós temos a conduta, né, aqui de dois ou um pequeno grupo de indivíduos, né, decidirem assuntos que são relevantes para toda uma sociedade, uma cidade, um estado, um município ou, quiçá, o próprio país. Então, essas discussões elas precisam se tornar públicas, né, para que as pessoas possam ter o direito de opinar, né, e a partir de uma discussão técnica, científica, embasada, com a orientação à sociedade, a gente chegar a um denominador comum. Não pode ser uma deliberação tomada por um pequeno grupo de indivíduos, porque é uma situação que impacta a vida de muita gente, né? Então,
é preciso se discutir isso em nível social para mostrar para a sociedade que a educação sexual ela vai implicar numa série de medidas que vão prevenir outras consequências lá na frente, né? O acesso às relações sexuais precocemente, né? Você vai coibir picos de doenças sexualmente transmissíveis, né? As gestações prematuras aí por crianças, né? Meninas que deveriam estar na escola em período de formação e desenvolvimento educacional e estão, né, já iniciadas sexualmente. Então, eu acho que é um processo que precisa ser discutido com a sociedade, mas é evidente que o preconceito se configura como uma barreira muito significativa para o acesso à informação da educação sexual. O senhor considera eficaz a política de abstinência? Que é uma nova política implantada pelo governo. É o que eles querem. Eu não vejo essa prática como uma prática eficaz. Você está cortando, você está tentando cortar uma situação sem educar, né? Isso não cria raiz, né? E a pessoa que tiver que ter relação sexual, ela não vai deixar de ter porque um governante acha que a melhor escolha é as pessoas adotarem a abstinência sexual. As pessoas deixariam de ter esse tipo de conduta se elas fossem educadas no sentido de que vai ser importante aguardar mais um pouco, né? Enfim, são critérios que eu particularmente não concordo. Eu acho que é muito mais fácil você tomar uma medida extrema do que pensar em educar a população, e é tudo que o nosso país está precisando, né? A gente está precisando de educação financeira, educação social, a gente está precisando de fundamentar os valores, né? Recobrar o verdadeiro valor de família, de liderança, né? Então, eu penso que essa política de abstinência é muito mais omissão, né, de uma liderança política que devia estar preocupada com o fundamento educacional do que propriamente resolver a questão. Isso não resolve nenhum dos problemas inerentes à educação sexual, né? E essa prática de abstinência é mais uma, né, das muitas atrocidades que a gente anda escutando ultimamente. Então, o que resolve, né, é você orientar o jovem, é você mostrar para ele quais são, né, os caminhos existentes, né, quais são as consequências, né, que podem ser ocasionadas a partir de uma quebra, né, de cronologia temporal biológica, né, porque o ser humano ele tem um processo de desenvolvimento biológico. Então, é muito diálogo, muita orientação, acesso à informação, isso resolve, né? O resto é utopia e conversa fiada. E a gente tem exemplos disso, né, que eles gostam muito de copiar tudo dos Estados Unidos. Os estados dos Estados Unidos que adotaram essa política de abstinência deu totalmente errado. As taxas de gravidez na adolescência são altas, as taxas de DST entre adolescentes são altas e muito altas em relação aos estados que preferem conversar sobre o assunto, entendeu? Falar, olha, você pode usar esse método contraceptivo, você tem que ter essa consciência, seus atos têm consequência. Então, quando você fala sobre o assunto, é muito melhor do que quando você omite e finge que aquilo ele não existe. Exatamente, né? O jovem brasileiro, né, e eu tiro isso pelos meus alunos lá da escola SESI, são jovens dotados de muita inteligência, são participativos, comunicativos. Então, a gente não tem que pensar em cercear, em omitir nada. A gente tem que, na verdade, a gente tem que esclarecer, discutir, mostrar,
orientar, apoiar. Esse é o papel que a educação sexual deve ter junto ao jovem, né? E é um papel importante, como bem disse o Cristiano aí, né? Em muitas escolas isso é tabu, né? Você não pode discutir educação sexual, porque é como se o docente tivesse em ato, né, de libertinagem, atentando contra a moral e a ética. Enfim, são tabus sociais que precisam ser contrabalanceados para que a gente, de fato, seja efetivo no processo de construção da aprendizagem do nosso jovem, né? E aí eu me refiro a vocês, né, que estão realizando esse trabalho bem bacana, né? Eu preciso me colocar no papel de parceiro do processo de aprendizagem de vocês e identificar quais são as ferramentas que vão ser importantes, né, para construção desse caráter cidadão de vocês, né? E quais são as ferramentas que a minha disciplina pode contribuir para formar um Daniel, um Cristiano e uma Bianca mais conscientes, né, mais seguros das suas decisões. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Essa prática de abstinência, ela é completamente vazia, infundada, né, e desmedida. Então, agora eu quero perguntar, mas falando mais sobre gravidez na adolescência, queria perguntar se você acha que se torna uma gravidez de risco. Com certeza, né? Se torna porque a mulher ainda não atingiu a maturidade corporal, né? O processo dos hormônios, enfim, eles ainda não estão prontos para exercer esse papel de gestar uma criança, né? E infelizmente a gente tem um índice grande de jovens aí que acabam tendo complicações nos partos em função, né, da gestação precoce. Bianca, Daniel, querem fazer mais alguma pergunta? Não, quero só acrescentar que estou honrada de receber você aqui. Cristiano e o Daniel adoram você, adoram sua aula. Então... Verdade. Eu fico agradecido, né, pelo convite, né, quando o Cristiano me fez o convite, eu prontamente aceitei. Primeiro, por ser um assunto que eu gosto muito de abordar, todo assunto de contexto científico, né, me agrada muito, eu sou muito entusiasta da ciência. Acho que a gente está vivendo uma época de pandemia e está vendo como a ciência e o conhecimento científico é importante, né, para o equilíbrio de uma sociedade. Então, a honra é toda minha, né? Eu sou duplamente honrado, primeiro por tê-los aí como meus alunos, né? Professores e alunos existem aos montes, mas melhores do que os meus, difícil de encontrar, né? Então, eu tenho uma honra, uma alegria enorme de ser professor de vocês, né? E mais honrado ainda de participar desse tipo de trabalho que eu acho, né, fantástico, esse tipo de discussão e de iniciativa entre jovens, tal qual vocês são, né, e por mais iniciativas assim. E toda vez que precisarem, né, podem contar com a minha presença aí. Sim. Obrigado, professor. Obrigado. Essa tarde com o senhor. Sempre é muito bom estar com o senhor em ligação e falar com tal. Valeu, queridos. Obrigado. Obrigada. Um forte Obrigado. abraço. Cuidem-se bem. Fiquem em casa. Ok. Sim.